Mas afinal, como foi a industrialização no Brasil? Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos saber mais sobre a evolução da indústria no Brasil, que inicialmente se caracterizava por ser substitutiva de importações, ou seja, objetivava produzir internamente aquilo que era importado, levando ao aumento da produção nacional e diminuição da dependência de produtos estrangeiros. Então, já deixa o seu like aqui, que isso me ajuda muito. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que é só clicar aqui no botão vermelho de se inscrever que você não vai perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui. Então vamos à evolução das indústrias no Brasil? Em relação aos países líderes da Revolução Industrial, a industrialização do Brasil é considerada tardia ou retardatária. A condição de colônia de Portugal contribuiu para o atraso no desenvolvimento industrial do Brasil, o qual se iniciou de forma mais efetiva cerca de 2 séculos após a primeira Revolução Industrial. Apesar de já existirem indústrias de diversas áreas, principalmente no setor têxtil, durante o século XIX, a situação de país agroexportador predominava no Brasil, com produtos como o açúcar, a borracha, o fumo e o cacau. No entanto, era o café o principal produto da economia brasileira naquele momento. Quero café! Quero café! Quero café! Café! Quero café! Quero café! Quero café! Café! O processo industrial tornou-se possível devido ao surgimento de condições favoráveis, como a elevação das tarifas alfandegárias, a disponibilidade de capital oriundo do café, o fim do tráfico negreiro e a entrada de imigrantes para trabalhar nas lavouras, gerando o trabalho assalariado no Brasil. Dessa forma, a industrialização do país está vinculada ao café, que era o principal produto exportado. Seu cultivo estava centralizado na região sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Espírito Santo. A crise do café ocorreu devido à queda da Bolsa de Nova York em 29, o que ocasionou a diminuição dos preços das exportações do produto e impulsionou a atividade industrial brasileira. Ressalta-se a importância do café para o processo de industrialização, pois a estrutura deixada nessa fase, como portos, comércio, mão de obra e ferrovias, foi fundamental para o início da industrialização no Brasil. O desenvolvimento das indústrias brasileiras pode ser dividido em 3 fases: República Velha, Era Vargas e pós-Segunda Guerra, já que em cada uma desses períodos a industrialização assumiu características diferentes. A República Velha foi o período da história do Brasil que teve início com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e chegou ao fim na Revolução de 30, com a deposição do presidente Washington Luiz e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. No início do século XX, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo abrigavam quase a metade da produção industrial do Brasil e possuíam cerca de 30% dos estabelecimentos industriais. A Primeira Guerra Mundial estimulou o setor industrial no Brasil, que aumentou as exportações de alimentos e de matérias-primas para a Europa, enquanto as importações de manufaturados sofreram grande redução. Assim, as indústrias brasileiras não enfrentaram grande concorrência estrangeira nesse período. Em 1920, mesmo com a economia ainda voltada para o café, a industrialização brasileira crescia. O setor de bens de consumo abastecia o país, pois os setores alimentícios e têxteis contribuíam juntos com cerca de 60% do valor da produção industrial. Esse processo enfrentou transformações em 29, como eu citei anteriormente, com a crise do café brasileiro, a partir da queda
da Bolsa de Nova York. Haja vista que os Estados Unidos, naquele momento, eram os maiores compradores do café cultivado no Brasil, e no momento de crise tiveram que reduzir suas importações. Durante a fase em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, o Brasil se modernizou, deixando para trás a economia cafeeira. Esse período foi fundamental e decisivo no processo de industrialização do país. Para Vargas, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e a modernização do Brasil aconteceriam por meio da industrialização. Por esse motivo, estimulou e criou condições favoráveis para sua implantação. Getúlio Vargas iniciou a unificação da economia do país, visto que não existia integração nacional, condição necessária para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Esse período trouxe saldos positivos para a atividade, pois em 10 anos, de 30 a 40, o número de indústrias dobrou, superando a quantidade de empreendimentos em toda a história do país. A estrutura industrial, nessa fase, era simples. Possuía pouco capital, adotava mão de obra nacional e investia principalmente na indústria de base. Foi na era de Vargas que o Brasil desenvolveu a sua revolução industrial. Outro momento importante para o crescimento industrial do país ocorreu no início da Segunda Guerra Mundial, pois diante da dificuldade de importar máquinas e equipamentos, a indústria passou a produzi-los internamente, colocando em prática a política de substituição de importações. Os anos da guerra aumentaram as dificuldades de abastecimento externo. Isso naturalmente estimulou novos empreendimentos internos e reafirmou a necessidade de uma maior autossuficiência industrial. Nesse momento, o governo brasileiro firmou um acordo com os Estados Unidos, que, em troca das bases militares no Nordeste, investiram capital no Brasil para a construção da maior usina siderúrgica do país, a Companhia Siderúrgica Nacional, que entrou em operação em 1946 em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O período pós-Segunda Guerra também foi de grande importância para a industrialização do Brasil, pois permitiu a consolidação da indústria de base, a siderúrgica, petroquímica e naval, impulsionada pela fundação da Companhia Siderúrgica Nacional. A partir desse momento, com a chegada de multinacionais, outros setores se consolidaram no país, destacando-se o automobilístico, o farmacêutico e o eletrônico. Houve também o surgimento de outros setores importantes, como o energético e o petrolífero, fortalecidos com a fundação da Petrobras em 1953. Um dos momentos marcantes nessa fase é a década de 50, com o governo de Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, que por meio da implantação de metas, promoveu grande crescimento na infraestrutura do país em um curto espaço de tempo. Juscelino dedicou-se a investir nos setores de transporte, energia e comunicação, promovendo estímulos fiscais para atrair o capital estrangeiro. Por esse motivo, houve uma internacionalização da economia brasileira, na qual o setor automobilístico tornou-se protagonista. Um exemplo disso é o surgimento, nessa época, do maior parque automobilístico nacional, que fica aqui em São Bernardo do Campo. Com o investimento nesse setor, a produção de automóveis cresceu muito em poucos anos. Boa noite, senhoras e senhores. Somos a diversão da noite. A economia industrial no Brasil transformou-se, nesse momento, em um tripé sustentado pelo capital estatal no setor de base, pelo capital estrangeiro nas indústrias de bens duráveis e pelo capital privado nacional no controle do setor de bens não duráveis. Esse modelo de tripé continuou nos governos militares pós-64, ampliando a importância da economia brasileira no cenário internacional, com um grande parque industrial e com uma diversidade de indústrias que lidera a América Latina, apesar do seu caráter tardio e dependente.
Atualmente, o Brasil é um dos países mais importantes da América Latina. É o líder do Mercosul e a 9ª maior economia do mundo. O Parque Industrial Brasileiro é destaque no mundo globalizado, fabricando diversos produtos que são exportados para todos os continentes. Espero que você tenha compreendido aí essa evolução da indústria no Brasil. E não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca. Um forte abraço e até a próxima aula!